professora Paloma, que me convidou, né, para poder estar aqui nesse momento, que eu já estive aqui ano passado, né, no antigo anfiteatro, que eu fiquei sabendo tristemente, né, que foi incendiado. Então, para mim é uma alegria estar aqui hoje. Vim de São Carlos, saiu às 6 horas da manhã para estar aqui com vocês, então espero que nesse curtinho tempo que a gente vai ter juntos aqui, que a gente possa pelo menos trocar algumas experiências. Eu acredito muito nos encontros, né? Hoje na hora do almoço já deu para perceber um pouco mais do novo cenário da Unifei, os movimentos institucionais que aqui estão sendo feitos, né, para poder promover a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. É um trabalho de engajamento, de responsabilidade compartilhada, né? Mas a gente fala hoje de reserva de vagas, né, para as pessoas com deficiência no ensino superior. Tem algumas pessoas que já transitaram sobre a temática, tem outras pessoas que acham que de repente caiu a política de reserva de vagas na universidade. E a gente vem aqui hoje um pouco para falar sobre o sistema de reserva de vagas, né, alguns fundamentos e alguns pontos de operacionalização para a questão da garantia de reserva de vagas, né, para essas pessoas com deficiência. Tem muitas problemáticas. A gente anda fazendo alguns encontros, né, na UFPR, Natal, para poder reunir as práticas de implementação dessa política, que, querendo ou não, é um sistema, né, de reserva de vagas. Muitos chamam de cotas, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, porque aqui não é tão legal chamar de cotas, mas de reserva de vagas. Algumas problematizações aí a gente vai trazer. Eu pediria... Pode sim, obrigado. Eu queria falar um pouquinho para vocês, só para contextualizar, que o último relatório do monitoramento global da Unesco, né, ele traz alguns grupos, alguns indivíduos que são considerados minorias, né, que são marginalizados dos sistemas educacionais. A gente fala das minorias raciais, étnicas e linguísticas, das pessoas com deficiência, das populações do campo, dos moradores de favelas e de periferias urbanas, de crianças com HIV, de crianças não registradas e de órfãos. Então, o relatório da Unesco traz, para além das pessoas com deficiência, muitas outras populações que constantemente são marginalizadas dos sistemas educacionais no mundo todo. Então, quando a gente trabalha sobre a questão da afirmação de direitos de qualquer indivíduo, a gente está tentando minorizar como é que eu posso dizer, os sistemas de exclusão que essas pessoas sofrem ao longo do seu percurso escolar e de vida. Por favor. Na verdade, eu nem preciso, tranquilo. Então, a gente tem a Agenda 2030, né? Na Agenda 2030, a gente tem prevista a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiências e os povos indígenas. Isso está lá na Agenda 2030. E na Meta 4, temos que assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade a preços acessíveis, incluindo a universidade. Então, não é somente a lei de reserva de vagas que está transversalizando essa ideia de democratização do acesso. Tá? No final da apresentação, eu vou trazer algumas problematizações, por exemplo, sobre até dos interesses de mercado sobre isso. Será que não seria uma forma de controle do Estado? A gente está segmentando as populações em pessoas com deficiência, população indígena, etc., no âmbito das ações afirmativas. Tem um lado positivo, mas também a gente não pode ser ingênuo, né, em algumas reflexões. O que se vê historicamente é um abismo, né, entre a escola pública e a universidade. Muitos que estão no ensino médio sequer pensam em entrar na universidade. Na verdade, muitos sequer pensam em entrar no ensino médio. Talvez já sabem que o ensino médio vão sofrer várias situações de exclusão e sequer entram no ensino médio, ou parte para o mercado de trabalho direto, formal ou informal, ou se beneficiam pelo benefício de prestação continuada, né? BPC, quando a gente fala da pessoa com deficiência especificamente. Então,
esse cenário, né, que a gente fala hoje, de democratização, começou com mais força a partir da década de 60. Então não é 2015, ou 2017, ou 2016, foi desde a década de 60. Na verdade, de maneira mais, como que eu posso dizer? De maneira mais enfática, no sentido de abrir as portas da universidade. Mas esse movimento de abertura das universidades trouxe um atrofiamento de sua dimensão cultural e sua concomitante expansão, popularização e reconfiguração de suas funções diante a novas configurações sociais e econômicas criaram, pontos de tensão. Porque até então a universidade era para uma população de soberania. A elite, eram poucas as pessoas que entravam nas universidades, e isso trazia para a universidade uma identidade de conservadorismo. Só entra o aluno que tem o perfil tal. Então é uma universidade de tamanho único. E aí é uma situação de conforto. Uma zona de conforto da universidade é manter uma população específica para ingresso. E quando ela se viu nessa democratização, a partir da reforma da universidade, a reforma universitária de 68, eu vou passar aqui para o slide da frente, quando a gente vê a reforma universitária pela Lei 5.540 de 68, ela trouxe possibilidades de abertura da universidade a partir de mecanismos excludentes, por exemplo, o vestibular. O vestibular ele passou a ser um mecanismo ritualizado, de exclusão, porque só passava na universidade quem superasse aquele exame de vestibular. Até hoje temos o exame vestibular. Aqui é 100% SISU, perguntei para a Paloma, mas tem universidades que são 80% vestibular, 20% SISU, ou o contrário. Então não são todas que são hoje 100% SISU. Só que nada impede de no vestibular ter reserva de vagas. Então a gente vai chegar nesse ponto também. O que acontece? E as pessoas com deficiências nesse processo? Se o vestibular quer um aluno de tamanho único, automaticamente a educação básica já segregava esse aluno desse mecanismo do vestibular. Porque a escola já não estava preparada, ainda não estava preparada, sequer pensava muito sobre a questão da deficiência na escola, na educação básica. Então como que eu vou pensar no aluno com deficiência fazendo o vestibular? Então nesse processo, a gente tem que ter esse cenário em mente para falar, hoje eu estou falando de sistema de reserva de vagas, não como privilégio, mas como uma conquista histórica. E uma conquista histórica que é reflexo de um movimento que começou também na educação básica. Não simplesmente, hoje na universidade a gente vai abrir as vagas específicas para as pessoas com deficiência. Então, na década de 80, a gente teve alguns movimentos, teve o Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior, que não existe mais, mas que antecedeu mesmo a Constituição Federal de 88, que prevê a garantia dos direitos a todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. E nesse sentido, no âmbito educacional, já foi previsto o acesso a todos os níveis de ensino, da Constituição, quando a gente fala de educação básica, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso deu margem a muitas situações de exclusão. Por quê? Alguns não aceitavam a matrícula do aluno com deficiência na educação básica. Agora, na década de 2000, que tem aí um movimento de criminalização quando qualquer escola, qualquer instituição nega a matrícula da pessoa com deficiência. Então, o que se viu da década de 80 até o final da década de 90 foi uma ampliação e a diversificação do sistema, a criação de cursos sequenciais e de alternativas ao vestibular aberto pela LDB, a Lei 9394 de 96, o Programa de Crédito Educativo, o FIES, a isenção de taxa de inscrição para o vestibular, cursos pré-vestibulares alternativos, sistema de reserva de vagas para alunos negros e outros oriundos de escolas públicas. Então esse movimento não começou de agora. Esse processo de afirmação do direito
das pessoas que tiveram o seu percurso escolar de maneira prejudicada pelo próprio contexto histórico, ele passou a ser pensado por meio de políticas de aberturas, né, e de fomento a esse ingresso. E pouco se falava da permanência, mas se falava do ingresso, das condições de permanência, né? Pouco se falava das condições de permanência. Então, na década de 90, algumas universidades já faziam alguns programas voltados especificamente a pessoas com deficiência. Então, não é a partir de 2005 ou 2007, né, do programa incluído, dos editais do programa incluído. Foi bem antes. Algumas universidades já se sensibilizaram com a questão do ingresso de pessoas com deficiência no ensino superior. Tá? Então, tem em registros históricos pessoas na década de 40 na universidade, cegos, fazendo curso de advocacia, de direito, na universidade. Mas eram pessoas que vinham de famílias abastadas, que eram instituições privadas. Então, isso não significa um movimento político como um todo. Mas agora, na década de 90, algumas universidades, a partir dessa abertura política, já faziam serviços de implementação, de acompanhamento dos alunos com deficiência, como é o caso da UFPR, da UniOeste, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP. Em 95, a gente teve o primeiro encontro nacional de educação especial, que aconteceu em Campo Grande, que culminou num fórum permanente de educação especial das instituições de ensino superior. E também teve a declaração em 98 mundial sobre a educação superior no século XXI, Visão e Ação, que também discutiu a questão das pessoas com deficiência. E o fórum que eu falei, aquele de 95, que a partir de 98 começou, ele foi de 98 até 2002. Depois disso ele acabou. Não se teve mais Fórum Nacional de Educação Especial e que discutisse sobre a questão da inclusão no ensino superior. Aconteceu agora, em Natal, em 2017, o primeiro Fórum Nacional de Coordenadores de Núcleo de Acessibilidade. Mas é um movimento quase que de nadar contra a corrente, porque foi muito difícil fazer o primeiro fórum. Mas saíram muitas coisas interessantes, depois a gente pode falar para vocês. Em 99, a gente já teve o primeiro projeto de lei, número 73, sobre a reserva de vagas, de 50% das vagas, nas universidades públicas para candidatos que fizeram o ensino médio em sua totalidade na rede pública de ensino. Por que eu enfatizei esse slide? Porque hoje a gente tem as pessoas com deficiência que às vezes fazem o curso do ensino médio numa escola privada com bolsa de R$50, ou que é próximo e conseguiu uma bolsa de 100%, mas por causa dessa ação afirmativa de uma instituição privada, ele não tem direito a entrar numa escola pública via reserva de vagas do jeito que está a política. Então, como que nós, enquanto instituições autônomas, podemos driblar esse processo de não garantir o direito da pessoa com deficiência? Talvez, por exemplo, oferecer uma vaga por curso na ampla concorrência. Mas é um movimento que a decisão é feita pela instituição. Tem várias instituições que já adotam o sistema de reserva de vagas dessa maneira, na ampla concorrência. Antes mesmo da lei de 2016, já se previa essa reserva de vagas para pessoa com deficiência na ampla concorrência. E aí, eu vou misturando algumas reflexões na área acadêmica também, porque eu sei que tem pessoas que estão estudando, né, sobre a temática, então eu tentei pensar assim, quando eu trouxe os slides e tentar conversar com vocês. Que Bourdieu, né, Pierre Bourdieu, ele traz, nas oportunidades de acesso ao ensino superior, o resultado de uma seleção direta ou indireta que, ao longo da escolaridade, pesa com rigor desigual sobre os sujeitos das diferentes classes sociais. Então, por isso é necessário ações afirmativas, por isso é necessário, por exemplo, o sistema de reserva de vagas. Lembrando, uma coisa não é igual à outra, políticas de ações afirmativas é bem mais amplo do que o sistema de reserva de vagas. Políticas de ações afirmativas é o que a gente faz no NAE, por exemplo. A gente atende o aluno, a gente faz esse espaço de discussão, por exemplo, ciclo de discussões, né, de formação aqui do NAE,
da Unifei. Então, ações afirmativas é bem mais do que um sistema de reserva de vagas. Então, o sistema de reserva de vagas é parte das ações afirmativas, mas não é a ação afirmativa, como a gente entende, né? Não é sinônimo, é uma coisa dentro da outra. E o que a gente traz aqui? O que culminou, não vou ler os slides, mas só para mostrar para vocês que todo esse movimento foi tangenciado pelos planos nacionais de educação e pelos planos plurianuais. Então, desde 96 se fala na democratização do acesso à educação pelos planos nacionais de educação, e isso foi também sendo trazido pelos subsequentes planos plurianuais. Então, hoje, a gente não estaria discutindo sobre democratização do acesso ao ensino superior se a gente não tivesse também respaldado por um movimento político de âmbito federal, né? E nem de âmbito estadual, porque tem estados que têm uma política estadual que está impactando tanto nas instituições federais quanto nas estaduais, né? Quando a gente fala de ensino superior. Então, e também a gente fala de instituições municipais também, né? E temos as faculdades municipais aí. Quando a gente percebe, então, até 2000, sequer a pessoa com deficiência estava no censo do INEP ou do IBGE. As pessoas com deficiência eram invisíveis até nos censos demográficos, quando a gente fala de educação. Então, o tanto de conquistas que a gente teve quando a gente fala de visibilidade social da pessoa com deficiência, e quando a gente pega os dados censitários, misturando os dados do INEP, do IBGE, a gente percebe que na educação superior, nos anos 2000, tinham somente 2.173 pessoas com deficiência, autodeclaradas com deficiência. Em 2014, tivemos 33.377. Agora, no último censo do INEP, temos 35.598 alunos com deficiência. Tá? Então, se eu continuar o gráfico aqui para o 2016, aumentou um pouco mais. Só que isso, a gente percebe que quando a gente coloca a população como um todo da universidade, isso daqui significa 0,4% da população que está na universidade. Então, ainda continuamos tendo uma invisibilidade política que mobiliza as estruturas e fala, temos as pessoas com deficiência no ensino superior. Aqui temos, pela reserva de vagas, 10 alunos com deficiência que ingressaram nesse ano. Na UFSCar foram 32, mas 32, na UFSCar de São Carlos foram 32, mas como um todo foram 53. Dos 4 campi, somos 4 campi. De todo esse movimento, a gente tinha ofertado 273 vagas via SISU. Entraram 53. Então, se a gente ver no percentual aí, as oportunidades estão sendo dadas, mas também tem um reflexo ali da educação básica, do ensino médio. Eles também não estão transitando, tendo possibilidade de concluir talvez o ensino médio. Então a gente tem que problematizar essa fase de transição. E aí eu construí essa linha histórica aqui, eu peguei nos sites, é muito difícil ter acesso à informação nos sites institucionais. Então, um dos pontos das instituições que deve melhorar, eu falo da própria UFSCar, é o próprio site ser acessível. Quando a gente fala de acessibilidade, não é somente rampa, né? A gente fala também de acessibilidade comunicacional, programática, atitudinal, informática, né? Tecnológica, no caso. Então, quando a gente fala do site, a gente sequer sabe quando começou a ação afirmativa, as políticas de ações afirmativas em muitas universidades. Isso a gente não encontra fácil. Então, eu entrei nos sites todos para poder tentar identificar quando começou, por exemplo, política de reserva de vagas nas universidades. Aí entra no documento, entra numa reportagem que manda para o documento, e a gente não acha o documento, mas aí, até ter certeza, dos que eu tive certeza, eu pude fazer essa linha cronológica. A primeira universidade que teve sistema de reserva de vagas foi a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro. E a primeira federal
no Brasil foi a UNB, em 2003. Então, nessa linha cronológica, a gente pode perceber que algumas universidades já se mobilizavam antes da lei de 2016. Né? Na verdade, aqui, antes da lei de 2012, desculpa. Porque o que deu disparar para essa questão de reserva de vagas foi a lei de 2012 para os pretos e pardos indígenas. Né? Só que algumas já faziam política de reserva de vagas, inclusive para pessoas com deficiência. Dentre essas aqui, 4 faziam reserva de vagas para pessoas com deficiência, antes da lei de 2016, antes da lei de 2012. Tá? Então, algumas iniciativas foram tomadas porque não adiantava nada fazer a questão do ingresso se não propiciássemos a questão da permanência. Então, daí que vem a importância dos programas, por exemplo, do NAI na UniFe. A questão da permanência da pessoa com deficiência, ela tem que ser pensada, porque do contrário a gente vai estar otimizando o acesso, mas a gente não vai estar fortalecendo a permanência e nem garantindo o sucesso acadêmico dessa população aqui na universidade. Até eu trago aqui a citação, né, do Boaventura de Souza Santos. Talvez seja mais correto designar a área do acesso como acesso, permanência, ou mesmo acesso, permanência e sucesso, uma vez que está em causa é garantir não só o acesso, mas também a permanência e o sucesso dos estudantes oriundos de classes e grupos sociais discriminados. Então, não sou eu falando só, é a gente estudando junto com os teóricos, né, da educação especial. E o Jamil Coury, ele tem um livro que chama Os Fora de Série, que é muito interessante ler, e ele traz isso daqui, que eu achei muito direcionado para a questão da reserva de vagas. Que o grau de participação dos grupos sociais em movimentos tendentes a afirmar a democracia e no seu interior suas diferenças, traduziu essa concepção ascendente, que no caso aqui é afirmativa, de ação afirmativa. Esse movimento ascendente prossegue no sentido de uma afirmação positiva do direito à diferença, sob a égide de uma generalização em lei. Embora visto como direito de minorias, ele na verdade é uma generalização porque ele está inscrito em uma lei nacional. Quando eu falo de diferença, o que eu queria problematizar com vocês se eu falo de política de diversidade, o que eu corro o risco é de apagar a diferença. Então não adianta eu pensar numa política de diversidade se eu faço, por exemplo, todas as iniciativas voltadas à pessoa com deficiência visual igual, como se fosse toda pessoa com deficiência visual tivesse a mesma necessidade. O cego. Mas o cego já é muito mais garantido de ser parecido o material com o outro, porque eu sei que é cego, que não enxerga, não é que tem baixa visão no nível X ou Y, o cego não enxerga, talvez ele tenha uma percepção de luz, mas às vezes um quer utilizar o sistema Braille e o outro quer usar o leitor de tela. Um quer usar, quem tem baixa visão, um quer usar leitor de tela. Um quer usar, às vezes, quem tem baixa visão, material ampliado, e outra pessoa não. Eu estou com uma aluna que não quer usar leitor de tela, quer usar tudo material ampliado. Então, assim, como que eu vou respeitar e reconhecer a diferença? Porque respeitar eu posso respeitar. Eu respeito você ali ou aqui, eu não me modifico. Quando eu reconheço a diferença, esse reconhecimento perpassa na minha atitude. Então eu vou ter que pensar, por exemplo, num slide com letra maior, num material com letra maior, enfim, numa tecnologia assistiva, num acionador para uma pessoa que tem paralisia cerebral. Então não necessariamente eu vou pensar na política de diversidade como se fosse uma política que vai atender a todas as diferenças. E aí que está a questão da convivência, né? A gente perceber a diferença de cada um. E aí eu trago uma reflexão, né, sobre a questão da diferença. O que é a diferença? A gente fala a diferença é o que não é igual. E aí a gente acaba minimizando ali o que é a diferença. E a gente esquece que cada um de nós tem um contexto econômico, social, educacional, cultural, histórico, que vai conceber o seu sujeito, o seu jeito de ser, a sua identidade. Você tem isso. Então eu tenho a minha identidade.
Cada um de vocês tem as suas identidades. Se eu parar num momento e me encontrar com vocês, igual a gente está fazendo aqui, mas eu começar a querer conhecer o seu percurso educacional, social, histórico, familiar, cultural, etc., eu vou começar a perceber as diferenças. Então, enquanto uma identidade não se depara diante a outra identidade, eu não demarco a diferença. E aí eu acho que está todo mundo igual. Todo mundo aqui está na universidade, ou todo mundo aqui é docente, ou todo mundo aqui é aluno. Então a gente acaba negligenciando essa diferença e a gente não muda as práticas específicas para cada indivíduo. E aí que corre o perigo. A gente falar tudo, por exemplo, um atendimento educacional especializado de tamanho único, como se fosse todo o material, todo o equipamento fosse para a pessoa cega. Ou senão, toda pessoa surda vai se valer de tradutor e intérprete de Libras. Só que não necessariamente. Se a pessoa for oralizada, ou se ela preferir fazer leitura labial, que eu tenho aluno que tem essa preferência, eu vou ter que mudar minha atitude de falar para frente. Eu vou ter que mudar minha... Ele também vai ter que mudar a atitude de talvez sentar de uma maneira que fica visualmente fácil, né, na classe. Então, é uma questão de troca, de mudança de posturas. E quando eu falo das ações afirmativas, eu tenho vários termos. Discriminação positiva, tratamento preferencial, discriminação reversa, medidas apropriadas, medidas positivas especiais, medidas específicas, etc. E aí a gente acaba por ter vários termos, né? A gente fala hoje no Brasil políticas de ações afirmativas. Aí dentro da política de ações afirmativas, o sistema de reserva de vagas, e não cotas. A própria lei fala sistema de reserva de vagas, ela não fala mais cotas. Epistemologicamente, cotas pode trazer uma concepção de segregação, um pacote segregado e não necessariamente interligado aos outros. Então, é uma questão de posicionamento mesmo, tá? Epistemológico. Então, quando a gente fala desse movimento, a gente percebe todo um movimento econômico de trabalho, né? A Organização Mundial de Saúde, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que define o que deveria ser discriminação baseada na deficiência, coibindo e fazendo alusão às medidas específicas necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência, permitindo a adoção de políticas e ações afirmativas pelos Estados. Isso em 2009. Então a gente não está falando hoje disso. Por isso eu acredito que a responsabilidade deve ser também compartilhada e construída. A gente precisa conhecer esse processo para falar, não é uma coisa que a instituição está querendo garantir, mas é todo um movimento de conquista de direitos. Esse movimento ele começou desde 2015, quando a gente fala de ações afirmativas enquanto lei mesmo, tá? Mas a própria Lei Brasileira de Inclusão não fala nada específico sobre o sistema de reserva de vagas. O que ela traz a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Então ela tem a opção também de ir para a concorrência, se ela quiser. Então, não quer dizer que a pessoa com deficiência tem que concorrer via reserva de vagas. Então está na Lei Brasileira de Inclusão esse termo. E é o único termo que se trata sobre ações afirmativas. Não tem mais nenhum. Ele foi o único que eu encontrei. Então, na análise, né, da lei, antes da lei de 2016, a gente teve alguns movimentos para poder discutir também reserva de vagas nos programas de pós-graduação. Então não é somente a questão da graduação, mas a gente tem que começar a pensar em políticas de ações afirmativas e em sistema de reserva de vagas no sistema de pós-graduação, nos programas de pós-graduação, uma vez que estão chegando no programa de pós-graduação. Eu tenho duas alunas com baixa visão na pós-graduação, uma aluna surda no programa de pós-graduação, e em uma turma tenho a aluna surda e a aluna com baixa visão. Então, tem hora que eu não posso apagar a luz, porque senão a menina não vê o intérprete. E tem hora que eu não posso deixar a luz acesa, porque senão não dá o contraste para a pessoa com baixa visão. Então, a gente teve que se adequar ali, né? E aí chegamos no momento, né,
da operacionalização do sistema de reserva de vagas. Eu trouxe um pouquinho dessa questão contextual, porque eu acredito que seja importante para não cair de paraquedas, né, no sistema de reserva de vagas e na operacionalização. A lei, ela traz que cada instituição federal, para quem não teve acesso à lei, à leitura da lei, ela traz que cada instituição federal do ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º, no caso, né, serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados, pretos, pardos e indígenas, e por pessoas com deficiência. Antes era só pretos, pardos e indígenas, até 2012. 2017, acrescenta a pessoa com deficiência. Nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas do mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição. Então, por exemplo, em Minas Gerais, o percentual eu acredito que seja de 23%, 22% de pessoas com deficiência. Então, a reserva de vagas daquela instituição vai respeitar esse percentual. O problema já antecipo, porque eu recebi há 2 semanas o Excel do MEC com um movimento de... Quando a gente pega a tabela do Excel, do IBGE, do censo, temos 4 grandes categorias para definir se é ou não pessoa com deficiência. A pessoa executa, a pessoa autodeclara que, ou seja, não tem nenhum exame, nada. A pessoa autodeclara que executa a atividade sem nenhuma dificuldade, realiza a atividade com pouca dificuldade, realiza a atividade com muita dificuldade, ou não consegue, aí a quarta, não consegue realizar a atividade. O movimento de agora é reduzir, delimitar somente nas 2 últimas categorias. Consegue realizar com muita dificuldade e não consegue realizar. Isso impacta no percentual para 1/3, cai 1/3 da população com deficiência. Então, se a gente tinha 23%, 21%, a gente vai ter só 7% de pessoas com deficiência com direito à reserva de vagas. Tá? Esse é um movimento que está acontecendo agora. Porque eles viram que abriram muitas vagas e, ao mesmo tempo, nem sequer teve a procura. Só que a gente tem que tomar cuidado. Será que não é uma estratégia, já que eles viram que vai ter comunicação nas escolas, vai começar a ter acesso à informação, vai ampliar demais, vai gerar custo para a universidade, custo para o MEC, e aí eles estão querendo frear isso. Será que não seria isso? Mas também, venhamos e convenhamos, né, os critérios do IBGE também não são muito lá essas coisas, para poder definir a população com deficiência. Então, a questão biopsicossocial aí, tão defendida, está um pouco a desejar aí quando a gente fala de dados censitários. E aí, quando a gente fala de... A lei está falando pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência. Parece que está todo mundo no pacote, no mesmo pacote. E a gente acaba por apagar as diferenças, por isso que eu falei das diferenças antes. Então, qual que seria a primeira possibilidade? Pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência concorrendo juntos em um único percentual de cota. Quando a gente pegou a lei, a gente se questionou, mas como a gente vai operacionalizar isso? A gente começou a pensar, nossa, mas como assim, né? Todo mundo junto, e se tiver mais pretos e pardos, vai tirar o direito da pessoa com deficiência, se tiver mais pessoa com deficiência, se tiver mais indígena, né? Eu do Mato Grosso do Sul, o contexto lá é outro. Né? Eu trabalhava no Mato Grosso do Sul, lá a população indígena é muito alta. E aí eu dava aula para os indígenas na universidade. E aí, quando eu falo de todo mundo nos 50% das vagas, como que eu iria operacionalizar isso sem tirar o direito do outro? A segunda possibilidade, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência concorrendo separadamente. Então, 50% dividido por 4 populações. 1, 2, 3. Dividido por 3. Né? E a terceira possibilidade de disposição de vagas, distribuição das vagas para pessoas com deficiência dentro dos grupos pretos, pardos, indígenas e pessoas egressas de escolas públicas com renda menor ou maior que o salário mínimo. Aí a gente mandou um documento para o MEC, antes da portaria número 9, né, de 5 de maio de 2017, problematizando isso. E a gente mandou um documento que tinha um pouco esse gráfico. Não está muito bem de contraste,
Mas a gente começou a perceber o quê? Quando eu falei diferença, etc., que a pessoa que é preto, pardo ou indígena, ela pode ter deficiência. Né? Então não quer dizer que eu vou colocar tudo num balaio de gato e falar assim, então pessoas com deficiência de cá, pessoas pretas, pardos indígenas de lá. Né? As reservas de vagas, eles se misturam todos. Então, a transversalidade das identidades, eles acabam por impactar aqui na garantia do direito da pessoa com deficiência e na garantia do direito da pessoa que é negra. Então, as bancas de verificação precisavam estar atentas, inclusive, a essa questão. Né? E aí, a gente traz, né, reserva de vagas, 50% de quem vem de escola pública, quem fez todo o ensino médio na escola pública. Embaixo tem os outros 50% que é pela concorrência, que não teve ramificação aqui. Mas tem renda menor que o salário mínimo e maior que o salário mínimo. Quem tem renda menor que o salário mínimo, ou seja, 25% dessas vagas, podem ser pretos, pardos indígenas com ou sem deficiência e demais candidatos da escola pública que não se autodeclaram nem pretos, nem pardos, nem indígenas, mas que também podem ou não ter deficiência. Então, se a gente for fazer um gráfico para visualizar a interpretação da reserva de vagas, seria o que menos traria problemas. Qual que é a minha inquietação? Né? Até escrevi agora sobre essa questão. Eu estou apagando a diferença do indígena e do preto e pardo também. Porque eu estou colocando preto, pardo e indígena como se fosse a mesma população, a mesma etnia. E não é. E isso, quando a gente fala de ações afirmativas e equacionamento de todo um prejuízo histórico de populações e de culturas, eu vou estar negligenciando sempre alguém aqui naquele conjunto. Pretos, pardos e indígenas como se fossem todos. E pode ver, quem se declara ali não são os indígenas, só tem os pretos e pardos. Dificilmente vai ter um indígena que vai concorrer à reserva de vagas. Os indígenas têm um vestibular específico em algumas universidades. E eles vão procurando onde tem vestibular específico, porque tem prova na língua Guarani Kaiowá, Terena, etc. E isso, entende? Impacta diretamente na questão da não garantia do direito da pessoa indígena. Que tem, se a gente falar no Brasil, 274 línguas indígenas são faladas, segundo a Fundação Nacional de Saúde Indígena e o IBGE. E aí a gente pensa nos surdos, que é outra questão. Para a reserva de vagas, se eu vou garantir o direito da pessoa com deficiência, eu estou colocando o surdo junto com a pessoa com deficiência, e a cultura surda é uma cultura histórica específica. Até que ponto eu não estou ferindo o direito da pessoa surda? Quando eu coloco a pessoa surda junto com as pessoas com deficiência. Elas são pessoas com deficiência ou não? Então tem movimentos que se autoconsideram como pessoas com deficiência e tem movimentos que consideram como diferenças linguísticas. E aí a problematização. Então a afirmação ela vai se dando de acordo com as conquistas de direitos. Então hoje está assim. A população indígena não está para afrodescendente, isso é uma reflexão minha, viu? Assim como a população surda não está para de pessoas com deficiência, sobretudo quando consideradas suas identidades, diferenças linguísticas, socioculturais, históricas, as quais incidem diretamente no processo de reconhecimento de seus direitos na esfera de políticas de ações afirmativas. Se ações afirmativas é para reconhecer a diferença, por que eu estou colocando todo mundo misturado? Eu vou estar fazendo uma política de diversidade e não reconhecendo a diferença. Eu posso reconhecer a diferença dela quando ela estiver dentro da universidade, fazendo ações afirmativas, acompanhamento pedagógico, etc. Mas para a reserva de vagas, por que não? Isso antecede. E depois da lei brasileira, da lei no Brasil, de reserva de vagas, a ONU, a Unesco, traz 6 formas de garantir a educação superior sem deixar ninguém para trás. E ela fala, publicou só em inglês ainda, ela fala que os governos estão com dificuldades em atender a crescente demanda à sua diversidade, em resolver as amplas disparidades de acesso. E traz esse gráfico aqui, de ascensão, método acesso e tudo, e recomenda a utilização de combinação de critérios de admissão para garantir que todos os alunos tenham uma chance justa de entrar nas melhores universidades, independentemente de seus contextos.
Desenvolver políticas efetivas de ação afirmativa que coloquem a equidade à frente e no centro dos processos de admissão. Então não é só a lei brasileira que está prevendo. A Unesco também está chamando a atenção para o fato de os governos estarem com dificuldade de trazer a questão do reconhecimento das diferenças no âmbito do ensino superior. E aí, para fechar, vou trazer um pouco como que aconteceu a operacionalização para a aplicação do sistema de reserva de vagas na UFSCar. Eu encontrei agora alguns grupos na UFPR, há 3 semanas, que a gente pôde discutir sobre como cada uma fez. Teve universidade que nem fez banco de verificação, porque deu um número muito baixo, a conta de corte era baixa, e teve universidade que nem fez. Teve universidade que fez, mas usando uns documentos específicos, laudo. Outros para além do laudo. Outros considerou o laudo depois da matrícula, só para comprovar, mas não fez a banca pedindo o laudo. Então, vou mostrar como que aconteceu no UFSCar, e tendo em mente que não é um modelo específico, que deve ser assim. E eu vou trazer aqui as dificuldades que a gente teve, que cada universidade está tendo a sua dificuldade, né? Então, aqui é mais um momento de partilha, né? Mais do que tudo. Então, o vestibular na UFSCar ele é via SISU, ele só tem um por ano, acontece nas férias, estava até discutindo no almoço com a Paloma. Então, a gente nas férias fica na banca de verificação. Somos delegados a ficar nessa comissão. Para mim foi um prazer enorme estar, mas a gente sabe o tanto que é sobrecarga, e ao mesmo tempo, porque são segunda chamada, terceira chamada, quarta chamada, quinta chamada, aqui teve até a 8ª chamada. Então, o quanto que isso onera a um pequeno grupo e até que ponto a universidade está ou não trazendo uma responsabilidade para si enquanto uma responsabilidade compartilhada, né? Enquanto tiver somente responsabilidade de uns nas comissões de verificação, a gente pode estar correndo o risco de delegar a responsabilidade somente para um pequeno grupo, o que poderia ser revezado a cada processo seletivo, poderia ser revezado via portaria, etc. Mas eu vou trazer aqui para vocês. Então, como aconteceu? A primeira chamada, o calendário foi estabelecido pelo MEC. Então, não é o UFSCar ou qualquer instituição que escolhe quando que vai ser a época da matrícula. E aí a gente tem que correr em curto espaço de tempo para poder fazer toda a documentação e organização e recrutamento, que é um recrutamento, gente, para poder estar na banca de verificação. Então, a gente teve um médico que aceitou estar na banca de verificação na UFSCar, e lá tem um curso de medicina. Então, assim, até que ponto a responsabilidade está sendo compartilhada, né? A partir da segunda chamada, aí é o UFSCar que estabelece o cronograma, e foi assim que a gente fez, tentando adequar o calendário tanto da banca de verificação quanto das bancas de verificação socioeconômica. Então a gente teve reuniões com a Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadoria de Ingresso da Graduação, Divisão de Registro Acadêmico, durante todo o semestre de 2017. E também as reuniões com a PROAC, que é a Pró-Reitoria de Assistência Comunitária Estudantil, da UFSCar, né, para poder fazer uma questão orquestrada. Do contrário, isso poderia onerar o próprio estudante que ia lá 1, 2, 3, 4 vezes. E pensando numa pessoa com deficiência, isso a gente traria uma questão de barreira, né, e não de acessibilidade. Então, a participação da Prograde, no encontro promovido pelo MEC-SISU, sobre os procedimentos a serem adotados durante o ingresso das pessoas com deficiência, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, teve um encontro pelo MEC que mostrou um pouco, né, como que poderia ser essa operacionalização. Só que cada universidade teria a sua. Poderia, pela sua autonomia, ter, com exceção da primeira chamada, né? Etapas pelas quais a UFSCar possui autonomia para construir. Aí eu falo da autonomia, que é definir a concepção da UFSCar, os fluxos, no caso, tanto das questões administrativas quanto do próprio aluno, onde ele deve percorrer, quando ele deve percorrer, né, os setores, os diversos setores, os procedimentos, os processos e as parcerias, porque envolveu parceria.
Então, enquanto primeira concepção da UFSCar, a gente teve que fazer, só para explicar para vocês, a parte desses slides foram instrumentos de sensibilização dos outros 3 campi, porque temos São Carlos, Lagoa do Sino, Sorocaba e Araras. Somos 4 campi. Então, como a gente iria padronizar um pouco os procedimentos com os outros campos? Então, a gente teve um processo de sensibilização, informação, né, e também de recrutamento em cada campo. O que a gente queria trazer como concepção? Que era um momento de alegria. Primeiro, pela conquista do movimento das pessoas com deficiência, de cuidar de atenção para garantir o acolhimento durante a matrícula, no primeiro momento e durante a vida acadêmica. Gente, o momento mais importante para a pessoa se sentir pertencente é a hora do acolhimento. Enquanto ela acha que ela está chegando no mundo de paraquedas e não acha que é parte daquele lugar, ela já não vai, talvez, dar o próximo passo, que é procurar, talvez, um apoio pedagógico. Não sabe sequer onde ela está entrando. Por isso a importância, por exemplo, de um site acessível. Porque ali ela pode antecipar algumas ansiedades, e a família também, para poder se informar antes mesmo de estar ali no processo de matrícula. Do contrário, a pessoa vai se sentir segregada ou não parte de tudo aquilo, ou talvez inibida ou constrangida com alguns procedimentos. Então, é importante que ela se sinta acolhida, que os outros a acolham com sorriso, né, com empatia. Do contrário, ela pode se sentir um sujeito fora daquele contexto. Assim como a universidade muitas vezes quer que ela se sinta, né, como se ela fosse o desvio do status quo, né, o desvio padrão. Não está dentro do padrão esperado historicamente. E muitos não estão esperando mesmo. Depois eu vou relatar algumas coisas. Cuidar para que as etapas do processo de matrícula não sejam onerosas. Então, evitar idas e vindas foi um cuidado que a gente teve na hora do calendário e também na hora da logística dos espaços para poder atender essa população. Concentrar as etapas em um dia. Espaços com acessibilidade. Então, quando a gente fala de espaço com acessibilidade, para quem conhece o campus da UFSCar, pode lembrar, quem não conhece eu vou descrever rapidamente. São área norte e área sul, tem um lago no meio, depois do lago é só subida, e aí é tudo calçada quebrada, e tinha gente falando que o melhor prédio, que tinha o maior prédio era o AT7, era lá no área norte e tal. Então a gente tinha que fazer o maior prédio, todo mundo ia fazer lá. A política da diversidade. E lá a gente coloca a salinha para a pessoa com deficiência. E aí a gente lutou para ter o acolhimento da pessoa com deficiência na área sul, porque o ônibus para na área sul. Então a gente teve que pensar nessa logística. Dos discursos que a gente teve que ouvir foi: mas aí já é privilégio demais, já está entrando com reserva de vagas. Você vai ter que fazer outro espaço específico, etc. A gente teve que ouvir e trabalhar com essas pessoas. Eu não pude entrar no embate. Eu tive que ter paciência. Quem estava tem que ter paciência, porque não é culpa só daquela pessoa. Aquela pessoa talvez sequer conviveu o mínimo com uma pessoa com deficiência. E ainda tem um discurso conservador, né, do status quo da universidade, que é somente para uma minoria. Então agora a gente está no movimento de ressignificação da cultura e da identidade universitária, né? A maneira de atuação das comissões de acessibilidade e a adequação também às provas normativas do MEC. Então foram cuidados que a gente teve, né, para também não ficar uma coisa desequilibrada. Mas como assim a Universidade X ela garantiu isso e por que tem que estar garantindo? Então a gente teve que ter alguns documentos normativos para poder garantir, né? Então a gente tentava, isso aqui foi um momento de sensibilização dos campi, né? Tem os espaços para o requerimento de matrícula, mas a comissão especial de verificação ficava no início. Tá? Primeiro pela própria acessibilidade, né? E outra, porque dali a pessoa já poderia ser direcionada para os setores de requerimento de matrícula. Então imagine isso aqui, um bloco, um AT, um prédio de aula teórica,
algumas salas e cada sala teve a sua função. E a primeira delas era da comissão específica de verificação, especial de verificação. Então, primeiro, o candidato chega no campus da universidade, depois ele chega no espaço de requerimento de matrícula e ele é recepcionado pela comissão de acessibilidade. Então, ele é acompanhado pela comissão de acessibilidade até a comissão especial de verificação, onde a banca de atuação iria atuar. Em algumas universidades, essas bancas são registradas via vídeo, são filmadas. Aí tem um termo de consentimento do próprio estudante que está sendo filmado. Porque isso, em qualquer tipo de recurso que o aluno entre, ou outro aluno denuncia alguma coisa, a gente tem registrado todo o procedimento. Na UFSCar a gente não fez o registro na filmagem, mas a gente teve um protocolo específico que eu vou mostrar para vocês. Mas é sempre melhor, quanto mais instrumentos, melhor. Né? O candidato recebe o protocolo confirmando que foi atendido pela comissão e que passou pela banca para falar, mas eu não passei pela banca e depois quer o seu direito, então pode ser algo a garantir. Né? Ele é acompanhado pela comissão de acessibilidade até o local do requerimento da matrícula do seu curso. Ele é apresentado por um membro da comissão de acessibilidade da pessoa que está realizando a matrícula e conclui o requerimento. E aí, o aluno já está liberado para poder solicitar mais informações gerais para a comissão de acessibilidade, dos espaços que a universidade oferece, etc. Então, o ponto burocrático das bancas de verificação perpassam por isso. Né? Então, eu não vou falar isso aqui, né, mas só para falar da primeira chamada, foi definido em 2017, 2018, 5, 6 e 7 de fevereiro, gente. Meu aniversário é dia 4. E aí a gente estava trabalhando para poder pensar no dia 5, para poder estar na banca de verificação, porque eram 5. Éramos 5 em São Carlos. De toda uma universidade, era 5. Éramos em 5. A segunda chamada, o calendário já era para todos os cursos, né? Porque na primeira a gente dividiu por área. Tá? A gente tentou fazer dessa forma até para poder ter mais flexibilização com os alunos. E aí a segunda chamada já porque muitos alunos vêm de outros estados, né? O SISU ele permite essa permuta, né? Eu estou indo para outro estado e tal, então onde eu passar deu certo, eu vou. Né? E quando é uma deficiência a gente tinha que pensar em toda uma estratégia. Então para todos os cursos a gente teve aí 4 chamadas. E a composição de quem está na banca de verificação que foi um grande nó. Na verdade, não foi um nó para a gente. Foi um nó de discussão em quem deve compor a banca de verificação. Não foi um nó para a gente, por quê? Porque a gente trabalhou com o que teve. Se tivesse 5 da administração, seria 5 da administração, porque é o que aceitou participar. Então passou a ser algo de voluntarismo. Mais uma vez, a questão da deficiência está sendo permeada pela questão da boa vontade, do voluntarismo, eu vou. E aí a instituição também pode ver isso como se sendo, quem topar pode ir. E não tem um regimento para poder definir quem tem que ir, quais os perfis daquela instituição tem que compor a banca de verificação. Então, no caso da UFSCar, a gente colocou, né, na resolução, formação nas áreas de saúde, educação ou psicossocial, com atuação relacionada às áreas da educação especial e ou dos direitos das pessoas com deficiência e ou ainda serem membros das comissões de acessibilidade atuantes nos campi da UFSCar. E nisso, são 3 representantes do quadro de servidores ativos de cada um dos campos. Então, no mínimo 3. O que acontecia? Chegava um caso de um aluno com uma deficiência física muito específica, que no laudo não estava claro, na hora da entrevista não aparecia, e a gente tinha que chamar uma professora da terapia ocupacional que talvez pudesse nos ajudar, era uma consultora. Né? E aí, um caso de deficiência visual, monocular, né? A visão monocular, cego de um olho e tem visão normal no outro. É ou não uma pessoa com deficiência? Foi um embate
enorme nacionalmente, poucas pessoas aderiram, a UFSCar colocou a visão monocular como sendo pessoa com deficiência por causa de uma súmula 377 do Tribunal de Justiça, que abriu as brechas para que as pessoas com visão monocular fossem contratadas via reserva de vagas no mercado de trabalho. Como o processo seletivo é visto como concurso público, acabou podendo ser interpretado como pessoas com deficiência. E todas as vezes os históricos, né, as pessoas com visão monocular que entravam com recurso, ganhavam, por causa dessa súmula. Então a gente antecipou, colocou no edital súmula 377, pessoa com deficiência. Só que a gente está percebendo que não é o caminho. É um embate, tá? Porque se a gente for ler os documentos, tanto do Conselho Nacional de Oftalmologia, etc., tem tudo para não ser. Por quê? Primeiro, o decreto diz deficiência visual é X% no melhor olho. E se o melhor olho não tem nada de deficiência, já tem o melhor olho não tem deficiência. Na classificação? Na classificação do ser humano é apto ou não a entrar na reserva de vagas. E aí entra a questão, por isso que a gente precisa de entrar num consenso, que é o grande debate, de uma minuta comum, para poder todas as instituições terem critérios específicos de elegibilidade. Do contrário, eu vou achar que não é, outro vai achar que não é, e aí o direito da pessoa com deficiência vai sendo colocado em segundo plano e vai sendo medicalizado como era na educação básica. A gente está esquecendo da função biopsicossocial em todo esse movimento. Não é que a gente está esquecendo. A lei trouxe assim, e aí é como operacionalizar a função biopsicossocial, a gente não está compreendendo como operacionalizar a CIF. A CIF é enorme, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Como que numa banca de verificação a gente vai adotar a CIF? A gente tem um índice brasileiro de funcionalidade agora, né? Mas esse índice brasileiro de funcionalidade, a gente ainda não tem pessoas competentes para poder aplicar. A professora Isabel Maior, que ela é médica tetraplégica da UERJ, ela que propôs esse índice brasileiro de funcionalidade, sabe operacionalizar, mas para isso precisa de uma equipe multidisciplinar. Sequer eu tenho médico no UFSCar. Então cada contexto tem uma equipe, né? Se eu falar de médico, no caso. Então, nesse encontro lá no Paraná, só para contrapartida, quais foram os profissionais que mais apareceram nas bancas de verificação? Técnicos e ou docentes de diferentes áreas de instituição. Médicos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, sociólogos, advogados, fonoaudiólogos, intérprete de Libras, tradutor e intérprete de Libras, desculpem, secretário-geral e pessoas com deficiência, assim como colaboradores externos de movimentos sociais, de Secretaria de Educação, de outras universidades. No entanto, algumas realizam como procedimento apenas a perícia médica e outras sequer têm bancas. Então não estou falando só da UFSCar. Se a gente for reunir os perfis, a gente está vendo que tem uma multiplicidade de perfis que estão compondo a banca porque não tem uma diretiva nacional de quem deve compor essa banca. E aí cada um está fazendo do jeito que dá, né? Esse é esse. Então, um dos servidores tem que ser efetivo na instituição e quando eu falo que não dá para enxergar bem, mas só para vocês verem, pela disposição, dá para compreender que em São Carlos a gente teve 6, em Arara a gente teve 3, em Sorocaba a gente teve 6, e em Lagoa do Sino a gente teve 5. Tá? Para dar conta de todas as chamadas. E a gente tentava, e era assim, a gente se comunicava pelo WhatsApp. Então a gente fez um grupo, e aí ele falou, ó, a gente está com um caso assim, a gente defere ou indefere, defere ou indefere. E aí a gente discutia para poder tomar a decisão, né? E aí a gente fazia isso aqui eu nem vou falar, que eu já falei, no organograma, né? Qual que era o protocolo?
o aluno ele assina esse protocolo, pelo presente documento, atesto que fulano se apresentou, ou fulana se apresentou a banco de verificação destinado a é de responsabilidade exclusiva. Então o aluno entrava, assinava esse documento que era um protocolo, né? E data e local com o presidente da banca. E aqui é o protocolo que a gente utilizava para poder descrever a necessidade específica. Aqui vocês estão num campus privilegiado demais, né, que tem a área de tecnologia, né, engenharias e tudo mais. O que eu mais senti necessidade é de fazer um banco de dados informatizado para poder registrar, porque quando a gente fala de plano educacional individualizado, a gente fala do percurso acadêmico, desde o ingresso da universidade vocês já vão ter o registro. E aí vocês entram nos campos de relações interpessoais, relações acadêmicas, esfera profissional, esfera pedagógica, e vocês têm todo um aparato aqui para poder desenvolver instrumentos como esses, de bancos de dados, da própria banca de verificação. Né? E isso, o que acontece? Por que eu falo isso? Não é só um instrumento para banco de verificação, mas é um instrumento institucional para cadastro dos estudantes, porque tem alunos que não vão se autodeclarar nem para reserva de vagas, nem formalmente, mas que no processo da matrícula e rematrícula a gente pode fazer perguntas mais sutis de necessidades educacionais específicas. Por quê? Esses alunos que entraram agora no primeiro ano estão falando que está tudo beleza, eu não quero apoio pedagógico, deixa chegar a primeira prova. Né? Aí na primeira prova começa a chegar algumas necessidades específicas. E isso vai acontecer até o fim do curso. E se eu não tiver isso registrado, primeiro eu perco o histórico do próprio aluno, e o aluno também dele mesmo, talvez ele pode querer resgatar. E o outro ponto é, eu posso estar construindo um instrumento na matrícula e rematrícula para identificação de possíveis necessidades de alunos que sequer se autodeclararam. Muitas vezes, até na educação básica acontece isso com a gente, na sala de aula que a gente identifica o aluno. Às vezes é o professor da educação básica que encaminha para a sala de recurso multifuncional, para a secretaria municipal, e aí tem todo o movimento para a sala de recurso multifuncional. E aí quando a gente fala do ensino superior não é muito diferente. Na universidade a gente também vai identificando na hora do processo de ensino-aprendizagem. E para fechar mesmo agora, eu trago aqui para vocês, lá no Paraná, o UFSCar foi a única que teve critério de elegibilidade e não elegibilidade no edital. A gente correu o risco de definir quem ia usufruir e quem não ia usufruir da reserva de vagas. Por que eu falo correr o risco? Por exemplo, colocasse uma 377 como pessoa que a gente ia considerar, deferir. Mas a gente definiu quem são as pessoas com deficiência. A gente coloca o caput, né? A gente coloca tanto a Lei Brasileira de Inclusão, o Decreto de 99 atualizado em 2004, a Lei 12764 de 2012, que fala do transtorno do espectro autista. Esse edital está público, viu gente? Eu trouxe aqui um print só para poder trazer para vocês, mas eu posso compartilhar com o NAI e a gente... E as contempladas pelo anunciado na súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça. Observados os dispositivos, tarará. E aí embaixo eu coloco deficiência física, o que é, de acordo com o decreto, tudo respaldado na legislação. Do contrário, fica subjetivo. E o aluno pode entrar com recurso. Por quê? Não, peraí, isso aqui não está na lei. Isso aqui está errado. Né? Então eu tive que pegar tudo com base na lei para poder definir quem é o público com deficiência. E teve universidades que considerou os alunos com as habilidades de suplementação. E é outro embate. A gente está falando de público-alvo da educação especial, ou a gente está falando de pessoas com deficiência? A lei do TEA, do transtorno do espectro autista, considera o TEA com deficiência. Então, beleza, são pessoas com deficiência. Tá? E aí, a gente colocou claramente e em vermelho não elegibilidade. Quem não poderá usufruir do sistema de reserva de vagas. A gente teve pouquíssimos recursos, porque a gente tentou deixar claramente no edital para nos respaldar enquanto instituição. Por que que não
considerei você enquanto pessoa com deficiência. Esquizofrenia não é deficiência. Depressão não é deficiência. Entende? Então a gente teve que declarar isso de acordo com o CID. Então, pessoa com transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, por exemplo, dislexia, descalculia, etc. Pessoa com dislexia, aí embaixo, tá? Pessoa com dislexia e outras disfunções simbólicas não classificadas em outra parte. Pessoas com transtornos hipercinéticos. Pessoa com transtornos mentais e comportamentais. Pessoa com deformidade estética e ou deficiências sensoriais que não configurem impedimento e ou restrição para seu desempenho. Desempenho, isso aqui é de acordo com o decreto, e não sou eu que escrevi. Pessoa com mobilidade reduzida. Pessoas que cursaram parcial ou completamente o ensino médio em instituições privadas de ensino. A gente tem que colocar isso para também atender, porque a gente, antes de começar o processo seletivo, já teve mães me escrevendo e perguntando: meu filho estudou na escola privada, ele pode? Aí eu já tive que falar: de acordo com a lei, não. Mas nada impede da instituição, pela sua autonomia, propor para os próximos processos seletivos o percentual de uma vaga, por exemplo, em todos os cursos para ampla concorrência, porque isso não fica atrelado diretamente à questão socioeconômica, mas a uma questão de escolaridade, de instituições de origem escolar. A tendência sempre foi mais generalista. As bancas não teve muita questão não teve muita questão de eu vou fazer a banca de pessoas com deficiência visual ou banca de pessoas com deficiência física. Não, foi uma banca mais generalista e de acordo com o que ia aparecendo, ia registrando e depois se definia junto à comissão como um todo. E uma coisa importante que aconteceu no Paraná foi se pensar em resgatar a importância da implementação do Cadastro Nacional. O Decreto 8954 de 2017 define o Comitê de Cadastro, Inclusão e do Modelo de Avaliação Unificada da Deficiência. Isso nos facilitaria muito, porque se a gente está tentando trabalhar na questão biopsicossocial, de que adianta eu receber um aluno com laudo retirado há 15 dias de transtorno do espectro autista, se eu acredito que talvez ele nem tenha, fica muito subjetivo, mas está o laudo, então aí eu viro de novo, educação versus área da medicina, para definir o direito da pessoa com deficiência. E eu negligencio o percurso acadêmico, porque se a pessoa teve transtorno do espectro autista até o ensino médio, provavelmente ela teve acompanhamento pedagógico. Então, como que eu vou considerar a questão biopsicossocial se eu só vou considerar o laudo na hora da banca de verificação? Então, um cadastro nacional possibilitaria essa facilitação de acesso à informação de histórico escolar da pessoa com deficiência. Isso pode ser proposto pelo município também, não precisa ser um cadastro nacional, mas pelo município. Mas o SISU, ele é nacional, então vem pessoa do Brasil todo. Então por isso que a gente defende a questão do cadastro nacional da pessoa com deficiência. Ainda não tem esse cadastro? Não, se fez a comissão, mas adormeceu. O próprio instrumento ainda não foi publicado, né? Agora, essa é uma luta que a gente pode fazer, inclusive, com o âmbito do ensino superior. Agora, dia 25 de junho, vai ter uma reunião do MEC da CECADI lá em São Paulo para decidir a política de 2018. Tem a 2008, né? Aí vai ter a política de educação inclusiva. Não, Política Nacional de Educação Especial, aí tem um movimento que está tirando a educação inclusiva, e tem outros que estão defendendo para voltar a educação inclusiva, enfim. Então, tem muitas coisas aí de concepções, né? O que se pede, eu falei em uma das férias, eu brinquei com a Paloma, é a questão do rodízio. Enquanto somente os profissionais da educação, da psicologia, etc., estiverem responsáveis, esses profissionais estiverem responsáveis pelas bancas de verificação, a responsabilidade não vai estar compartilhada em todos os setores. Aqui é mais área de exatas, mas na UFSCar somos as 3 áreas. E qual que é a tendência? É pensar que a responsabilidade é lá do pessoal da Humanas. Tá?
Então, esse lance de lá do pessoal da humanas acaba sobrecarregando um pequeno grupo. Então, via portaria ou regimento institucional, a gente acredita que seria interessante ser nomeado pelo reitor, pela reitoria, nomes não repetindo o do processo seletivo anterior. Isso vai fazendo perceber que a decisão não foi de um grupo pequeno. Por exemplo, o professor da medicina, que não queria estar na banca de verificação, agora está recebendo um aluno com deficiência. Ele pode muito bem falar assim, por causa de vocês, da banca de verificação, esse aluno está aqui. Ele negligencia todo um histórico, toda uma legislação e olha a banca e fala, por causa de vocês, esse aluno está aqui. Enquanto não tiver esse movimento de cada setor, cada área, passar por esse processo de banca de verificação, a construção da cultura universitária inclusiva vai ficar ainda delegando a responsabilidade para um pequeno espaço. E não vai ser uma responsabilidade compartilhada. E aí eu trago essa rede, eu tentei fazer uma análise sobre uma cultura universitária inclusiva. Aqui está pequenininho, mas se eu começar a falar que inclusão é uma responsabilidade compartilhada, aqui, não dá para ver, mas eu vou falar para vocês que não tem o aluno com deficiência no centro. Não fui eu que fiz isso aqui foi resultado de correlação de dados. Então, aqui tem transição da escola para a universidade, família, representação funcional, que é a escolha do curso, atuação docente, formação docente, políticas institucionais, comunidade, identificação das necessidades, abordagens teórico-práticas, vários elementos que tangenciam o processo de construção de uma universidade inclusiva. Porque tem hora que é o aluno que é o centro da discussão, mas tem hora que vai ter que ser o professor, tem hora que vai ser o responsável pela gestão, tem hora que vai ser o responsável pela reitoria. Não é a inclusão da pessoa com deficiência, não é somente sobre a pessoa com deficiência, é com ela. É com ela, mas num processo compartilhado. Do contrário, eu vou continuar dando aula do mesmo jeito por 20 anos. Aí eu estava numa palestra com o Antônio Nova, e ele falou assim, que estava numa palestra, e ele falou do discurso da formação de professores, e aí uma professora levantou a mão e falou, você fala isso tudo porque não é você que está na sala de aula. Aí ele, não foi deselegante, ele relata, ele fala assim, ela falou assim, eu dou aula há 20 anos. Aí ele foi e falou assim, você dá aula há 20 anos ou você é professor há 20 anos? Porque uma coisa é você dar a mesma aula durante 20 anos, e outra coisa é você se ressignificar durante 20 anos, enquanto professor. Então a questão da inclusão, ela passa por essa ressignificação. E a ressignificação enquanto eu sou gestor, ou enquanto eu sou estudante, ou enquanto eu sou professor, ou enquanto eu vou dialogar com um desses atores, repensar o currículo, repensar a prática. Então, nesse processo a gente precisa sempre se abrir para a questão do outro. Aí o final, posto que as políticas para a educação superior são subsumidas a uma política de gastos, ao mercado e ao econômico, não se trata de uma política genuinamente educacional, mas de uma política econômica, produzida essencialmente por organismos financeiros transnacionais, onde se destaca o Banco Mundial. Essa é uma análise da década de 90, do final da década de 90, essa questão de ações afirmativas. Mas quando a gente fala de política de ações afirmativas, será que são possíveis mecanismos de controle do Estado? Há 2 semanas cortaram as bolsas permanentes dos indígenas. Mas eles sabem quantos indígenas têm, a partir dos dados censitários. Será que a gente fragmentando as populações, igual eu fiz aquela rede da reserva de vagas, pessoa com deficiência, principais indígenas com e sem deficiência, escola pública com e sem deficiência, será que essa segmentação da população brasileira não vai ser uma forma de controle do Estado? Agora eu vou tirar daqui desse grupo, agora eu vou tirar daquele outro, agora eu vou mandar para aquele grupo. Entende? Então, assim, a gente não pode pensar que as políticas de ações afirmativas, elas são puramente educacionais.
elas também estão transversalizadas por interesses econômicos do Estado. E aí a gente começa a ter, né, igual estava lá em Natal, o representante do MEC falou que a gente vai ter que fazer mais com menos. Um processo de abertura da universidade com reserva de vagas, a gente vai fazer mais com menos. Então, a gente precisa estar antenado aí no que está acontecendo por trás. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer dia 25 de junho agora, mas ao mesmo tempo ansioso positivamente, né? Então, nesse processo, eu acredito que seja importante a gente transversalizar tanto as questões pedagógicas, atitudinais e tecnológicas, comunicacionais, mas também pensar na parte política, institucional, de construção coletiva, compartilhada. Do contrário, a gente vai sempre delegar a pessoas específicas, a setores específicos, uma questão que tangencia todos os setores da universidade. Bom, eu deixo aqui o meu muito obrigado e deixo o e-mail para contato também, para se alguém quiser solicitar algum documento, alguma... Né? É sempre bom a gente dialogar. Eu acredito muito no encontro, né? Igual Foucault diz, né? A gente se ressignifica muito a partir do encontro. De nada adiantaria eu falar aqui de algo se eu não conhecesse um pouco na hora do almoço algumas nuances do processo que está acontecendo agora no Unifei. Então, talvez o que eu dissesse aqui poderia ser tudo vazio, né? Então, a gente acaba, no encontro, tentando direcionar algumas reflexões. E vice-versa, né? Eu acho que aqui a gente tem um momento de reflexão coletiva e eu estou aberto ao diálogo também. Obrigado. A gente vai ter um tempinho para as perguntas, né? Que o nosso horário é até às 16 horas.